Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu acaba de fazer mais uma vítima no Campeonato Paraense. Trata-se da equipe do Águia de Marabá. Terminou no Zinho Oliveira, Águia 0, Paysandu 3, uma vitória extremamente merecida pela equipe bicolor, jogou muito mais que seu adversário e no vídeo de hoje vamos analisar como foi essa partida. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, acione as notificações, comentem à vontade. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos fortalecer esse projeto aqui no YouTube do Bastidores, se inscrevendo no canal e comentando, dando a opinião de vocês à vontade, concordando ou discordando de mim, não importa, aqui é um espaço livre para todos. Então, vamos para o tema de hoje. O vídeo vamos analisar Águia de Marabá 0, Paysandu 3. Eu vou começar já no ponto-chave que para mim foi a vitória do Paysandu. O jogo foi fácil para o Paysandu porque o Paysandu se posicionou em campo e teve ações durante o jogo, desde o início da partida, que tornaram a partida fácil. Então o Paysandu facilitou a sua vida. O Paysandu entrou, muita gente começou a questionar logo no início, nossa, mas o Brian vai jogar no meio campo, né? Biel escalado, Brian escalado, a dúvida era o Brian. O Brian, quando joga junto com o Kevin e o Edilson, que foram os dois laterais, a dúvida é, ele vai jogar mais pela direita ou ele vai jogar pela esquerda? Lembrando que o Brian, na verdade, ele é lateral direito de origem, mas no Paysandu ele está jogando na lateral esquerda. Ao ser escalado como meio campista, eu pensei que ele realmente fosse jogar mais na esquerda porque ele estava jogando desse lado de campo no Campeonato Paraense, nesse início de Parazão. E não deu outra. Ele fez uma dobradinha na esquerda com o Kevin. E aí que eu acho que o Paysandu vence a partida. Por quê? Taticamente, funcionou muito bem a equipe do Paysandu. O Águia foi um desastre taticamente, eu vou analisar o Águia um pouquinho mais pra frente. Mas, taticamente, o Paysandu funcionou muito bem. Porque o Paysandu, na teoria, era no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, só que o Brian era um falso terceiro atacante. Ele aparece muito bem na área ao fazer o gol, faz o primeiro gol do Paysandu, realmente aparecendo como atacante, mas ele jogou em muitos momentos como meio-campista. E em um momento ele até mudava de posição com o Kevin. O Kevin, ele jogava mais pelo lado esquerdo avançado e ele ficava um pouquinho mais compondo a linha defensiva. Então, ou seja, ele foi uma espécie de um coringa que funcionou muito bem. E isso confundiu muito a equipe do Águia de Marabá, porque ao mesmo tempo que ele aparecia no ataque como um terceiro atacante, ele também compunha muito o meio-campo. E como o Águia entrou no 4-3-3 e o Paysandu em muitos momentos jogou no 4-4-2, a superioridade numérica no meio-campo do Paysandu fez toda a diferença. Fora que o Paysandu, é lógico, é um time mais qualificado que o Águia. Então você pega um time mais qualificado e coloca mais jogadores no meio-campo, isso com certeza, ou muito provavelmente, você vai sobressair ao seu adversário. Então, taticamente, o Paysandu foi muito bem na partida, méritos para os jogadores, méritos para o Hélio dos Anjos, que escalou a equipe dessa maneira, colocando o Brian como um terceiro atacante, colocando, às vezes, ele, como eu disse aqui, jogando mais no meio campo, às vezes fazendo até a primeira linha defensiva, quando o Kevin atacava mais. Então, foi taticamente, confundiu o adversário e o Paysandu funcionou muito bem. Paysandu vai para o intervalo com 2-0, totalmente merecido. Matheus Nogueira foi o goleiro titular, praticamente não fez nenhuma grande defesa ou nenhuma defesa, não foi exigido. Na verdade, ele foi exigido numa cabeçada do jogador, do Felipe Guedes, do Águia de Marabá, já no final do primeiro tempo. Ele fez uma grande defesa, então colocando também na conta dele esse mérito. Mas tirando esse lance, o Águia não atacou. O Águia teve muita dificuldade no 4-3-3. Por quê? O Águia jogou as duas com o meio-campo, já que o meio-campo do Paysandu funcionou, até com superioridade numérica, o meio-campo do Águia não. E o meio-campo do Águia foi escalado muito defensivo, com jogadores de características mais defensivas. Então você tinha o primeiro bloco defensivo, a primeira linha defensiva do Águia, perto da segunda linha defensiva, e um abismo até o ataque. Então você jogava com três atacantes, Alan Maia, Aleilson e Lielton no ataque, mas esse muito isolado o trio ofensivo, porque não tinha quase ninguém do meio campo para se aproximar. Quem poderia ter essa função e teve essa função é o Kaique, só que o Kaique ele não conseguia fazer essa aproximação com qualidade. Também é um jogador que ele joga muito com características defensivas e atuou assim hoje com características defensivas. Então assim, para mim foi mal escalada a equipe do Águia de Marabá pelo Rafael Jacques, até uma pressão se ele vai continuar ou não no comando da equipe marabaense. Então foi mal escalado, taticamente não funcionou e o Paysandu
O Paysandu andou na partida e conseguiu impor seu jogo, resolveu o jogo praticamente no primeiro tempo 2-0, chegou ao terceiro gol no 3-0 e merecedor da vitória, uma vitória fantástica. Agora, fantástica porque mantém 100% e chega com mais moral ainda pro Repá, que é o próximo jogo do Paysandu. É no próximo domingo o Repá e na próxima semana, já adiantando, um especial, vários vídeos falando do Paysandu, do Remo, nesse grande clássico que teremos no próximo domingo. Então, o Paysandu para mim vence na questão tática, no elemento surpresa que foi o Braiense Coringa dentro do campo e sobressaiu sobre a equipe do Águia de Marabá. Vamos agora para o campinho. Agora no campinho, você sabe, a gente coloca o campinho aqui para a gente também fazer análises individuais, né? Vamos começar com os donos da casa. Axel no gol, que para mim é um bom goleiro, um grande destaque dos últimos anos no Campeonato Paraense, mas na partida de hoje falhou no segundo gol. No segundo gol do Nicolas saiu muito mal, a bola bate no Nicolas, depois o Nicolas só complementa para o gol. Aí na linha defensiva, Dieguinho, Davi Cruz, Betão e Di Maria. Os laterais muito acanhados, os laterais não conseguiram progredir da maneira que poderia progredir. O Bruno Limão, lesionado, não jogou essa partida, faz falta, um dos principais jogadores do Águia de Marabá. O Davi Cruz falha no segundo gol da equipe do Paysandu, no primeiro gol da equipe do Paysandu. O Davi Cruz falha no cruzamento, não consegue fazer o corte no cruzamento e o Braia complementa pro gol. E o Betão falha no terceiro gol, ele sai tocando errado, a bola sobra pro Nicolas, que não perdoa o goleiro e faz o terceiro gol. Então, hoje o sistema defensivo do Águia falhou demais, os dois zagueiros, o goleiro, e o Paysandu não tem nada a ver com isso, fez os seus gols que tinha que fazer. E o meio-campo é aquela questão que eu falei para vocês do meio-campo, com Júnior, Felipe Guedes, Kaique. Então um meio-campo muito defensivo, com características muito defensivas, e você tinha realmente em campo, dava para ver um distanciamento muito grande do ataque, com Elielton, Aleilson e Alan Maia. Alan Maia, que para mim é um dos principais jogadores do Águia de Marabá, junto com o Axel Lopes e com a dupla de zaga e com o Bruno Limão. Só que hoje também foi mal. Hoje também não jogou bem. Depois foi substituído até pelo Braga. O Braga tentou dar uma movimentação diferente também, mas conseguiu fazer pouca coisa. Então, taticamente, o Águia de Marabá, para mim, não foi escalado da maneira que poderia ser escalado. Eu acho que se for para colocar um time defensivo, tão defensivo, você não pode jogar com 3 atacantes. Melhor fazendo um 4-4-2, muda um pouquinho a formação tática. O Águia vem jogando 4-3-3 ao longo desse Campeonato Paraense, mas coloca no 4-4-2, já que vai enfrentar a equipe do Paysandu. Talvez o jogo fosse melhor para a equipe aguiana. Mas nesse 4-3-3 com meio campo extremamente defensivo, não deu certo e o Águia acabou perdendo o jogo e perdendo com méritos de perder. O Águia em 3 jogos tem apenas 2 pontos, uma situação que começa a se complicar, ainda faltam 5 rodadas para acabar o Campeonato Paraense, essa primeira fase, mas sim, passa no pulo. Então é melhor a equipe do Águia de Marabá começar a se espertar na competição. Agora vamos para o campinho do Paysandu. Paysandu no gol, Matheus Nogueira, aí começa a ter a dúvida, né? Diogo Silva e Matheus Nogueira, quem será o goleiro titular ao longo da temporada? O Matheus Nogueira no jogo de hoje fez 2 grandes defesas na partida de hoje, era para o Águia ter feito pelo menos um gol, mas ele faz uma grande defesa no primeiro tempo, por reflexo, faz uma outra boa defesa no segundo tempo. Então, é um goleiro que está brigando por posição com o Diogo Silva. Aí na primeira linha defensiva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevin. O Edilson, uma atuação razoável, não gostei tanto da atuação assim do lateral direito, o Edilson. Ele foi substituído pelo João Vieira no segundo tempo, e eu não gosto do João Vieira como lateral, eu sei que ele pode exercer essa função de lateral, eu nem falo pelo jogo de hoje, porque o jogo de hoje, quando ele entrou, estava praticamente resolvido e pronto. Mas a função que para mim eu vejo que o João Vieira pode render mais é no meio campo, eu não gosto dele como lateral direito da equipe do Paysandu. A zaga, Wanderson e Lucas Maia, a zaga foi firme hoje, principalmente eu vou colocar o destaque para o Lucas Maia. Lucas Maia, ele fez uma bela de uma partida, cortando bom posicionamento na área, cortando de cabeça, saindo para o jogo, dando passe quebra-linha, isso é muito interessante, o zagueiro pegar a bola e conseguir dar esse passe que quebra a linha do adversário, porque confunde ainda mais a marcação do adversário, eles também saem para o jogo. Então o Lucas Maia, para mim, dos zagueiros, foi o destaque. Tem uma curiosidade para ver com o Lucas Maia e Carlão juntos. Eu acho que essa dupla de zaga, vamos ver como é que poderia ser. Ainda não jogaram juntos mesmo desde o começo da partida para ser testados. Bora ver como é que pode ser essa zaga Lucas Maia e Carlão. O Kevin na lateral esquerda, bem participativo no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma queda, talvez física. Então uma atuação razoável para o Kevin. E no meio campo tivemos
Leandro Vilela, Val Soares, Biel e Brian. Vamos começar pelo Brian, na verdade, eu até falei aqui sobre o Brian, e falar do Brian você tem que falar junto com o Kevin, né? Principalmente no primeiro tempo, eles fazendo a variação, um indo ficando numa posição, o outro em outra, e depois eles invertendo esse posicionamento em campo, e o Brian sempre aparecendo como terceiro atacante, recuando para a primeira linha defensiva, aparecendo no meio campo. Então, assim, foi uma peça, até falei que ele foi o coringa da equipe do Paysandu, e que de fato foi. Então, taticamente, funcionou bem na equipe Paysandu. Acho que é preciso ter calma. Na verdade, na origem dele, ele é lateral direito, mas ele tá nessas 3 partidas que ele fez no Campeonato Paraense, ele foi bem atuando pela esquerda. Hoje, com uma função diferente do que ele atuou nas últimas 2 partidas. Tá jogando bem, mas vamos ter calma, vamos esperar mais um pouco. Mas hoje ele foi uma peça realmente importante na equipe do Paysandu. Outros meio-campistas, né? Leandro Vilela, Val Soares e Biel. Uma partida que o Val Soares, eu deposito confiança nele, deposito que ele é um jogador realmente que vai acrescentar qualidade nesse time Paysandu. Hoje ele foi uma das melhores partidas dele, dessas 3, foi uma das melhores. Ele conseguiu acertar mais passes, conseguiu aparecer um pouquinho mais, fez uma boa finalização do gol, numa boa defesa do Axel Lopes. Então o Val Soares é um jogador interessante. O Leandro Vilela, uma atuação razoável. Como o Águia de Marabá não colocou um meia mesmo de ofício para incomodar a defesa do Paysandu, o Leandro Vilela não foi muito exigido na parte defensiva. Ofensivamente não acrescenta tanto, então uma partida razoável do Leandro Vilela. E o Biel. Biel, foi interessante falar do Biel, porque o Biel foi o meio-campo hoje do Paysandu. Aquele meia de armação do Paysandu foi o Biel. O primeiro tempo apagado, um primeiro tempo pouco participativo. Nos 15 primeiros minutos do segundo tempo ele melhorou, ele participa um pouquinho mais do jogo, mas eu vejo ainda o Paysandu com necessidade de ir ao mercado para contratar o meio-campo. O meio-campo titular da armação vai ser o Robinho. Mas o Robinho vai precisar de jogar alguém ao lado dele. E o Robinho, fisicamente, não aguenta a temporada toda. Lembre-se que agora o Paysandu está na Série B. Na Série C jogava uma partida a cada semana. Agora na Série B tem jogo sexta, terça, tem sexta de novo. Ou seja, vai ter semana, vão ter 3 jogos. Aí, sei lá, tu pega, joga em Belém, viaja para o Sul, volta para Belém. Então, ele não vai dar conta. É o jogador, tecnicamente, do meio campo melhor do Paysandu. Toque de bola, visão de jogo, lançamento, bola parada. Isso, sem dúvida alguma, o Robinho. Mas vai precisar de alguém. Que nesse início de temporada eu não tô gostando tanto do Juninho nem do Biel. Por mais que no segundo tempo da partida de hoje ele participou mais, mas eu acho ainda, observando essas 3 rodadas, que o Paysandu vai precisar realmente de um outro meia de articulação para realmente ser até titular da equipe Paysandu ao lado do Robinho, enfim. Dificilmente no 4-3-3 vão ter 2 meias de articulação para jogar na equipe Paysandu, e o Edson gosta do 4-3-3, mas precisa de um para vir, se não for titular, mas sabe que se entrar no jogo ele vai responder. Então o Paysandu precisa desse meio de articulação. O Juninho fez um bom primeiro jogo contra o Santa Rosa, participou bem, no segundo caiu, nesse outro não entrou, enfim. Mas eu acredito que é uma posição que o Paysandu ainda é carente no seu elenco, ele precisa do meio campista de armação. Aí ele foi substituído depois o Biel pelo Netinho e o Leandro Vilela pelo Bispo. Aí já entraram no decorrer do jogo, o jogo já resolvido, segundo tempo, nada a comentar ou acrescentar. E no ataque, nós tivemos Jean Dias e Nicolas. Aí que é interessante, né? Que eu já falei aqui da variação tática do Paysandu. Você tem o Jean Dias atuando muito pelo lado direito e o Nicolas, dessa vez, não num 4-3-3, agora num 4-4-2, como eu já expliquei aqui. Ou seja, parece o Nicolas com a mesma função da primeira passagem dele do Paysandu. Se nos primeiros jogos, os 2 primeiros jogos, o Paysandu realmente atuou num 4-3-3 mais firme, mais concretizado, agora não. Agora, como o Brian era tipo um coringa, aparecer como elemento surpresa, como um atacante surpresa, o Paysandu jogou em muitos momentos, você via no jogo, no 4-4-2, como o Paysandu jogava por muito tempo na primeira passagem do Nicolas. E o Nicolas arrebentou com o jogo. O Nicolas foi fundamental. Ou seja, ele jogou bem no 4-3-3, ele jogou bem no 4-4-2, porque o que ele briga, um jogador que está prestes a fazer 35 anos, o que ele briga, o que ele dá de qualidade, o que ele inverteu de bola, ele meteu no primeiro tempo, ele que foi o meia, numa jogada, ele foi o meia de armação do Paysandu, num lance, ele dá um belo passe pro Biel, o Biel saiu de frente pro goleiro, mas finalizou mal, caiu pro chão, perdeu uma boa oportunidade, mas ele fez essa função saindo da área, porque no 4-4-2 permite que ele saia da área. Assim, mas tem que sair com inteligência, para armar uma jogada, para dar um passe para alguém que vem de trás, como ele fez nesse lance que o Biel acabou perdendo o gol. E o Nicolas é um jogador fantástico, é ídolo da torcida, não é por acaso, e o Nicolas hoje, para mim, foi o melhor em campo,
chegou na cara do gol, fez o gol, depois mostrou posicionamento naquele primeiro gol dele, brigou por bolas, criou jogadas. O Nicolas foi um jogador fantástico e na partida de hoje e uma das melhores contratações da equipe do Paysandu na temporada, se não for a melhor contratação. E é um ídolo, a torcida gosta, a gente tem que realmente reverenciar essa questão de jogador, da qualidade que ele coloca na equipe do Paysandu e esperamos que em 2024 seja assim, cheio de gols dele. Já começa a temporada com 3 jogos e 4 gols marcados. Então o Nicolas vai já despontando aí na artilharia da competição e foi uma grande contratação. Jogou muita bola o Nicolas e para mim foi o melhor em campo. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa análise aqui eu faço tanto a análise individual de jogadores com campinho, como nós fizemos aqui, como também a análise coletiva que foi no começo do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e um bom final de semana.